Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, a onda de calor atípica nos últimos dias em São Paulo, que a gente vem enfrentando, levanta uma série de questões relacionadas ao próprio gerenciamento das cidades, né? E como isso vai ter que ser levado daqui para frente, considerando as questões do aquecimento global e que esses fenômenos vão se tornar cada vez mais frequentes, não? Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, a sensação de calor é terrível, né? E não é à toa, né? Nós estamos vivendo em São Paulo 2 graus a mais do que a média histórica medida pelo IAG da USP. Isso é mais do que a média de crescimento da temperatura mundial. Então, nós temos 2 questões ali. Primeiro, como garantir o conforto e a vida diante de uma temperatura tão alta, mas a outra dimensão é que modelo de cidade e o que tem provocado essas emissões de carbono que levam a essa mudança climática no modelo de organização da cidade. E, de fato, é o modelo de organização da cidade que é extremamente carbocêntrico e que tem provocado, inclusive, uma quantidade muito grande de emissões, Márcia. E aí uma das coisas que vem à mente imediatamente é o transporte, né, professora? Não tem dúvida nenhuma. Olha, transporte é o responsável por 61% do total das emissões da cidade. É uma loucura. E o pior, o vilão, é o transporte sobre pneus que usa a queima de combustível fóssil. Então, sem dúvida nenhuma, a questão do transporte é essencial, né? Mas não só. A própria questão da energia, da eficiência energética das edificações, dos prédios, também é uma questão, tanto do ponto de vista de procurar reduzir, né? Porque quanto mais esses prédios consumirem carbono, consumirem, né, dentro da cadeia dele, elementos da cadeia petroquímica, e quanto mais esses prédios forem construídos de uma maneira que precisem de muita energia para ser climatizado, por exemplo, panos de vidro, prédios de vidro inteiro, que depois fica aquele calor desgraçado e tem que ligar o ar-condicionado no máximo. Isso é um altíssimo consumo de energia. Então, tem que também pensar numa mudança na própria organização das edificações, na arquitetura mesmo. Professora, até que ponto o plano estratégico da cidade leva isso em conta? No seguinte sentido, hoje, por exemplo, um edifício que tem aquela varanda imensa, aquelas varandas gourmets, né, que estão na moda, que depois são fechadas por vidros, e aí é isso, é mais calor, mais ar-condicionado. E aí a gente pensa não só nisso, mas também em questões assim, falta de áreas verdes, falta de políticas para incentivar a captação de água. Isso não deveria estar dentro desse tipo de regulação? Sem dúvida nenhuma. O planejamento da cidade, o plano diretor, os códigos de obra, por exemplo, esses que permitem fechar a varanda gourmet, que não conta no potencial construtivo. Então, isso é muito estimulado na cidade. Tudo isso vai um pouco na contramão daquilo que teria que ser pensado como uma estratégia. E a coisa mais contraditória é que, de fato, São Paulo fez um plano em 2011, um plano para tentar enfrentar essa questão climática. Acabei de participar de uma banca de tese de doutorado do Fernando Túlio Rocha Franco, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que faz, inclusive, um balanço daquilo que estava promovido, né, nas metas do Panclima e aquilo que está. Então, na verdade, nós estamos completamente aquém das metas. E aí você vai ver por quê. Nós já teríamos que estar trabalhando com a eletrificação do sistema de transporte coletivo há muito tempo e não estamos por um monte de questões relacionadas à gestão, entre elas a relação com a ANEEL, a ANEEL privatizada, que não permite que a gente faça as mudanças no sistema de eletrificação dos ônibus. Enfim, nós vamos ter que trabalhar com uma gestão muito mais inserida no cotidiano das regras da cidade, e não um plano paralelo que não tem incidência sobre nada, né, Márcia? Obrigada, professora Raquel Ronick. Eu sou Márcia Blasques, para a Rádio USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.